Seja bem-vindo a mais um vídeo dessa série de trabalho em Malta e hoje eu trouxe aqui para conversar com a gente a Cíntia. E a Cíntia ela já está há 1 ano e meio aqui em Malta, já fez algumas coisas diferentes, inclusive que se repetem aí do pessoal que já veio aqui, a gente vai contar tudo. E hoje ela é gerente de conteúdo, jornalista, assim como eu. Vamos lá, vamos conversar com a Cíntia para ver o que ela tem para contar pra gente dessa jornada dela aqui em Malta. Então eu tô aqui com a Cíntia, jornalistas, né, Cíntia? Juntas da profissão. Juntas da profissão, e hoje eu estou entrevistando você. Gente, Cíntia já está o quê? 1 ano e meio, né? 1 ano e meio. Como eu falei pra vocês. E eu queria, assim, saber como que você chegou aqui em Malta no sentido de... Como que você descobriu que essa ilha no Mediterrâneo existia e que você queria vir pra cá? Então, começou assim, eu sou casada, né? Então eu e meu marido, a gente gostaria de morar fora. E a gente começou a pensar para onde que a gente vai e tal. Chegamos a pensar na Irlanda, que foi onde ele já morou, né, um tempo. E eu confesso que eu disse assim, olha, eu não quero morar num lugar tão frio. Morei muito tempo lá em Curitiba, não queria mais esse frio pra minha vida, tipo assim, direto. E aí o meu marido tem um amigo aqui, um grande amigo dele aqui, que ele disse, ó, eu tô morando aqui, por que vocês não dão uma olhada? Aí a gente começou a pesquisar. Nossa, nunca tinha ouvido falar mesmo. Nossa, que legal, é bonito, tal. Vai dar pra encarar. E aí a gente veio. Assim, não foi tão fácil porque teve aí um problema no meio que foi a pandemia, né? Então atrasou os planos. Atrasou. Era pra gente ter vindo 1 ano antes. Nós tivemos que adiar essa viagem. Aí depois, quando nós viemos, ainda tivemos que escolher um país para fazer a quarentena, porque estava na época da quarentena, né? Ficamos lá, gastamos uma graninha a mais do que estava previsto. Foi uns 8 mil reais. A gente acabou ficando em Luxemburgo 2 semanas. Mas, e né? enfim, chegamos aqui, estamos há 1 ano e meio, nem parece que passou muito rápido, né? E aí vocês já vieram então com a intenção de migrar, de vir para trabalhar, né? Então já veio já com essa, nada de intercâmbio, né? Algumas pessoas já vêm com intercâmbio, né? E tal. Eu, na verdade, contratei 1 mês de aula de inglês, eu fiz, mas assim, eu já tinha um nível de inglês, acho que posso dizer que é intermediário, né? Contratei 1 mês, aí eu pensei... Depois, se precisar, eu faço mais, né? Mas para você se inserir ali, para você começar, né, a praticar no ambiente, né? Isso. E daí eu pensei assim, bom, se para encontrar trabalho for muito difícil o inglês, né, a gente faz mais aulas e vamos embora, né? Mas o objetivo era mesmo vir trabalhar, a gente não tinha nada certo. Tinha pesquisado muito, eu tinha feito uma pesquisa muito grande sobre o que empregava mais aqui, quais eram os salários, o que ia dar pra gente tentar, né? Que era a área do iGaming mesmo. iGaming. Então já viemos mais ou menos preparados para isso. E vocês têm passaporte, né? No caso, o seu marido, o Caio. O Caio tem. Então você veio para aplicar para o visto de membro da família, como que foi isso? Então vocês já vinham com essa ideia já de que é mais fácil, né? Se Exato, você for... bem mais fácil. Esse foi o nosso objetivo. Primeiro o Caio encontrar o trabalho dele, porque o portador do passaporte que tem que ter aquela renda X, né? Para aí a pessoa da família poder ter uma justificativa para estar aqui, né? Exato. Então, e foi isso que a gente fez. O foco principal foi ele encontrar o emprego dele. Assim, acho que com 1 mês foi assim muito rápido, porque realmente o passaporte ajuda muito, não tem como negar. E ele também já tinha um nível de inglês legal, Exatamente. né? Que já conseguia fazer as entrevistas, se comunicar bem, né? Sim, se comunicava bem, ele não fez aula. E aí ele conseguiu o emprego, nós aplicamos e logo em seguida também já consegui trabalhar. E o teu ID, né? Ele é válido por 5 anos também, né? E como que é esse processo de você conseguir um emprego aqui, né? Eu acho que é legal do pessoal saber porque é diferente. Para quem viu o vídeo da Andressa, vou deixar linkado até aqui no card para vocês assistirem. O marido dela veio com um passaporte brasileiro e ela aplicou como family member. Porém, o family member não pode trabalhar nesse caso. E no seu caso é diferente, né? No meu caso é diferente. Na verdade, eu e meu marido, nós aplicamos juntos. Primeiro ele tem que ter o emprego, como eu falei. E aí eu vou aplicar juntamente com ele e depois que eu tenho o meu ID de Malta, que é exatamente igual,
eu vou em busca do meu emprego como se eu também fosse cidadã europeia. Exato. É exatamente o mesmo processo, assim, e eu continuo sempre com o mesmo ID, não preciso trocar, não tem um processo a mais. Se eu trocar de emprego, continuo com o mesmo, é tranquilo, assim, é muito tranquilo. Então isso é legal, ó, já é uma grande diferença de você não ter que dar entrada na sua permissão de trabalho. Então agora, como membro da família de um cidadão europeu, ela é uma europeia aqui também. Ela tem os mesmos direitos de trabalhar, enfim, de tudo, né? Então, isso com a ressalva que fica, por exemplo, você fica atrelada ao seu marido, né? Exatamente. Tem só essa ressalva. Então, acaba que eu fico atrelada ao meu marido, né? Mas tudo bem, tudo ok. Ele tem o emprego dele, eu tenho o meu e tá tudo certo. Se eu perder o meu emprego, eu não tenho um prazo para sair daqui. Eu posso ficar aqui. Essa que é a grande diferença, né? Quem perde, que tem a permissão de trabalho ali já, né, tem 10 dias. Isso não acontece no meu caso. Então, olha só, pra vocês saberem a diferença aí, muito legal. Beleza, então, Cíntia fez ali o seu processo e aí você também gostaria de trabalhar, mesmo estando atrelada ali ao seu marido, claro, né, enfim, europeu, você quer arranjar alguma coisa pra você fazer. Como que foi esse primeiro emprego, sua primeira experiência aqui? Quanto tempo demorou para isso acontecer? Assim? Então, quando nós chegamos, nós ainda não tínhamos um lugar para morar. Nós ficamos 2 semanas na casa de um amigo. Então, essas 2 semanas foram assim, mandando currículo e vamos ver, porque o dinheiro vai acabar. A gente não sabe quando que o dinheiro vai acabar. Na época, o euro estava R$7 naquela época. Hoje baixou, tá 5 e pouquinho, né? Então, assim, pesado. Bora o dia inteiro ali no Facebook, no LinkedIn, só aplicando. Então a gente acabou pegando o que apareceu por primeiro. No meu caso foi housekeeping, que foi camareira, né, que fala. E o Caio trabalhava como um porter lá do hotel. E até ele conseguiu outro emprego dele no iGaming. Então foi rápido, demorou acho que coisa de 3 dias. Eu já estava trabalhando ali. Muito rápido. Foi muito rápido, porque esses empregos tem muito aqui em Malta. E você aplicou aonde? Por Facebook mesmo ou conhecido? Não, eu encontrei num grupo, isso é muito legal, o grupo de trabalhos aqui no Facebook. Eu achei no Facebook, aí logo já chamei ele no Messenger. Ela já falou, venha trazer o currículo, porque a gente precisa de gente, porque coincidiu que foi bem na época que Malta estava começando a reabrir, a receber turistas. Então, esse setor de hotelaria estava desesperado por pessoas, porque durante a pandemia, muita gente teve que ir embora. Então, eles acabaram ficando meio sem mão de obra aqui, né? Então, aí eu fui trabalhar, um trabalho pesado, assim, gente. Eu nunca na minha vida tinha imaginado que housekeeping fosse, assim, pesado da forma que apesar, era um hotel 5 estrelas e tudo, você não mexe com, assim... coisa zoada. Coisas muito sujas, mas, assim, é muito volume de trabalho, arrumar a cama e tal. E você trabalhava em horário comercial ou tinha horários diferentes? Como era isso? Era horário comercial, incluindo fins de semana, né? Porque é direto. Mas durante a semana horário comercial e durante o fim de semana às vezes tinha algumas diferenças. Mas, por exemplo, era de manhã até as 5 da tarde, os horários que eu fazia. Ah, legal. E aí você ficou quanto tempo trabalhando como housekeeper? Eu trabalhei só 5 dias. 5 dias? 5 dias. Gente, mas pareceu muito mais, porque eu nunca cansei tanto na minha vida, eu juro. Olha lá, foi muito você demorou 3 dias para conseguir um emprego, ficou 5, já desistiu. Isso aí. Na verdade, eu saí porque foi que o Caio achou um emprego que a gente ia poder aplicar para o nosso ID, que era o nosso objetivo, né? Então, com ele trabalhando, com um salário melhor, eu poderia ficar mais tranquila para aplicar para outras vagas aí, né? Você foi ali no preciso de uma grana agora, porque né? você chega, você não sabe quando que o teu dinheiro vai acabar. Você fica só naquela, ai meu Deus, o meu dinheiro tá indo e não tá entrando. Então, você tem que fazer alguma coisa que tem essa entrada de dinheiro aí no comecinho. Ah, legal. Então daí você ficou 5, relaxou um pouco, né? Relaxei. Deu um passo para trás. E aí, como que foi então para você conseguir ir para esse próximo passo, né? Você já pensou em aplicar para a área de conteúdo, para a área de jornalismo? Ainda para a área de conteúdo eu não aplicava, porque um pouco é porque eu não conhecia que tinha isso disponível. E segundo, porque eu achava que talvez o meu nível de inglês
achava errado, na verdade. Eu achava que o meu nível de inglês tinha que estar muito acima do que estava para eu conseguir entrar nessas vagas. Certo. Então eu fui pelo que seria mais conhecido, que eu tinha mais pesquisado antes, que era Game Presenter, né? Que tinham vagas aqui. E assim, aplicava, chegava na hora da entrevista e falava, vai com medo mesmo. Mas eu treinava antes, eu pesquisava como me vender melhor durante a entrevista. Porque mesmo no Brasil, eu nunca fiz na minha vida tantas entrevistas de emprego. Eu fui, tipo assim, fiz a faculdade, fui trabalhar e continuei nos mesmos, meio que um passinho nos mesmos lugares. Não precisei, tipo, nossa, tô sem emprego, preciso aplicar, não. Então, foi uma experiência nova, dupla aqui. Fazer mais entrevistas de emprego e fazer mais entrevistas em inglês, né? É verdade, então, ia ser tudo novo, né? Tudo novo. E eu acabei contratando um professor, ele é brasileiro, mas morou muitos anos na Inglaterra, para ele me ajudar nesse processo. Porque eu pensei assim, eu já fiz aula, mas eu quero o inglês para uma coisa específica. Vamos treinar a entrevista, vamos ver como é que eu posso me vender melhor, fazer o meu currículo. Porque assim, para cada empresa eu fazia um currículo diferente. Eu costumava fazer assim, eu via a descrição do trabalho, eu não menti, nunca menti no meu currículo. Só que é importante você identificar talvez algumas palavras-chave que eles queiram daquele profissional, que você pode encontrar como é que você acha aquilo nas suas experiências, né? Exato. Então eu fazia isso para cada vaga, eu fazia isso. Aí eu fazia com o professor, vamos lá, vamos estudar e vamos fazer acontecer isso aí. E acabou que deu certo. Isso é muito interessante, é uma boa dica. Às vezes você manda tudo igual, meio sem, né? Eu quero mandar e seja o que Deus quiser. Mas você adaptar para a vaga e para o que eles estão te pedindo é muito importante. É muito importante. Porque às vezes você pode achar, igual você falou, alguma experiência que você teve que não foi exatamente a mesma experiência que ele está pedindo ali, mas que você pode... Olha, eu fiz tal coisa, isso aqui se encaixa com o que vocês estão pedindo. Exatamente. Porque, queira ou não, ali na hora que você manda o teu currículo, você já começa a se vender. Exato. Mesmo que a pessoa não esteja te vendo ali, às vezes a mensagem que você coloca no e-mail, você tem que pensar naquilo não como simplesmente, vai, tá aqui meu currículo. Até porque na hora da entrevista, eles querem saber como que você pode ser importante para a empresa. Eles não querem simplesmente, vou te dar um emprego porque você está precisando de emprego. Não é pura e simplesmente isso. Você tem que dizer por que você é importante para aquela empresa, o que das suas experiências vai ser válido e, né? Eu acho isso muito legal na Europa também, no geral, assim. No sentido de, às vezes pode ser que você seja formado até em outra coisa. Sim. E você tem a oportunidade, eles não descartam porque você não é formado naquela coisa específica, né? Realmente. Eles levam muito mais em consideração, acho que a experiência que você teve, do que você fez profissionalmente, né? Isso. Por isso que daí na hora da entrevista é importante você realmente falar sobre você. Como que você... eu tenho uma dica que eu sempre dou para as pessoas, assim, quando vem me perguntar dicas de currículo e tal. Eu falo assim, gente, primeiro de tudo, pensem que a pessoa que está te entrevistando, ela não é sua inimiga, ela é sua amiga. E ela, mais do que todo mundo, ela quer que você seja a pessoa para aquela posição. Exato. Porque o trabalho, já pensou quantas pessoas ela tem que estar entrevistando ali por dia e tipo, não achei o candidato, não achei. E a empresa está precisando, né? Então, isso já faz você ficar mais leve até para a entrevista, assim, vamos ver, vamos trabalhar em conjunto aqui, vamos ver o que ela quer. Só que você tem que fazer a sua parte, você tem que pesquisar sobre a empresa e realmente para saber se vender melhor. Como é que eu posso ajudar essa empresa nisso, nessa função do que eles estão precisando? Viu só, gente? Mega dica aqui, pra vocês que estão organizando CV aí, né? Porque isso faz muita diferença para conseguir os primeiros empregos, né? Faz. E o recrutador, ele entende, ele é muito experiente, ele vai ver se você só tá querendo aplicar, só loucamente. Loucamente mandando para todo mundo ali currículo, ou se você realmente pensou naquela vaga, ou se imaginou naquela posição ali, etc. Né? Eles conseguem. E beleza, você conseguiu então ter o primeiro emprego, né? Consegui. Segundo emprego. É o segundo. O outro foi 5 dias, mas já contou. Conta também. Conseguiu como Game Presenter, então apresentadora de jogos. Temos vídeo completo sobre como funciona, vou deixar linkado aqui no card também. Olha aí. E como que foi essa tua experiência? Quanto tempo você ficou lá, assim, falando, né? Porque muita gente acaba entrando para essa área, tem gente que se acostuma, tem gente que não se acostuma. Eu fiquei 8 meses, assim, foi um tempão, foi uma experiência bem bacana, porque apesar de eu ser jornalista, sabe, a gente é acostumado com câmeras e tudo. Lá é um trabalho bem diferente, né? Porque você vai as pessoas vão estar te vendo ali ao vivo, você vai
interagir com elas escrevem no chat, você interage e ao mesmo tempo você tem que estar fazendo as suas atividades ali, porque tudo envolve regras, né? Você tem um treinamento de 2 semanas e tal. Acessem o vídeo, ela deve ter explicado tudo isso já. E aí você está interagindo com as pessoas e você não pode deixar de interagir com elas. Você tem que fazer o teu trabalho com cuidado para não cometer erros, porque isso vai influenciar no seu bônus no final do mês se você cometer erros, né? E então ali, não digo que é uma coisa tensa, eu acho que é uma coisa até divertida, sabe? Mas você tem que ter atenção ali do que você tá fazendo. Tem que ter atenção e tem que estar descontraída também, porque são feitas avaliações, você nunca sabe quando você está sendo avaliada. Atrás da câmera tem alguém ali avaliando essa maquiagem, avaliando os seus movimentos. Avaliando a maquiagem. A maquiagem também. Se você tiver a testa brilhando, tira nota. Gente, é verdade. Você tá brincando. Foi a primeira vez que eu comecei a usar bastante maquiagem pra tirar o brilho, assim, não pode, tá? Porque é muita luz, tem mais luz do que aqui. Sim, com certeza. Então, e são várias câmeras e tal, eles podem tirar nota de várias coisas, então você tem que estar sempre bem preparadinha ali. Nessa função de Game Presenter, o que mais for desafiador pra mim foi ter que trabalhar à noite, de madrugada, porque como os jogos, pro Brasil nem todos os jogos são 24 horas, mas os que são... Tem que estar lá trabalhando, é 24 horas ali e pelo menos 5 noites por mês eu tinha que trabalhar de madrugada. E eu não sou uma pessoa muito da noite assim, eu gosto de dormir de noite e acho que esse foi o maior desafio. E também teve uma outra coisinha, eu era uma pessoa um pouquinho atrasada, assim, sabe? Eu não era muito de horário. E lá eu não tinha como, não tinha choro. Se eu me atrasasse, eu ia levar uma violation lá e não ia ser bom, né? Sim. Então eu me atentava muito a isso. E até uma coisa que eu queria te perguntar. Você indicaria, assim, para quem às vezes está vindo aqui e não sabe o que pode fazer, né, como brasileiro aqui em Malta, você indicaria ser Game Presenter como um primeiro emprego, uma primeira tentativa, assim? Indicaria muito, porque é um emprego que você vai poder falar a sua língua nativa a maior parte do tempo, se você tiver um pouco de medo de falar inglês, não que não precise, tem que estar trabalhando lá falando em português, mas tem que estudar o inglês, porque... fora das câmeras, né? É tudo em inglês, treinamento, começando pela entrevista, né? Tudo em inglês. Mas assim, você já fica mais seguro, né? Vou trabalhar falando português o dia inteiro, beleza. O salário é bom, né? Porque a e-game é um salário bom. E você pode ainda ganhar bônus, né? Tem os bônus e tudo. E é um ambiente bacana para trabalhar. Você não vai, digamos, cansar. É um trabalho repetitivo, mas vai contar muito na tua experiência, como contou na minha. E uma coisa interessante também, não precisa ter experiência com cassino, né? Não precisa. Não precisa. Por exemplo, gente, eu não lá nós tínhamos blackjack, roleta e mega bola, tá? Não conhecia nada disso. Eu fui conhecer no treinamento, até durante o recrutamento eles falam, ó, não tem problema que você não tenha tido experiência anterior, porque no Brasil a gente não tem muito contato. Pelo menos não é no meu tempo não tinha, a gente não costumava, né? Não. Agora tá ficando bem popular. Mas assim, eles ensinam tudo pra você, então é bem tranquilo. Porque às vezes a posição que você tava lá no Brasil, quando você tava buscando, né? Pensando, o que será que eu posso fazer quando eu chegar em Malta? Às vezes é a posição de você que tá assistindo aí também, né? O que eu posso fazer? Principalmente mulher, né? No caso de Game Presenter. Tem homens também? Tem também. Geralmente, assim, 2/3 de mulher e 1/3 de homem. E então, às vezes, pode ser uma oportunidade para um primeiro emprego, né? Com certeza absoluta. Buscar essa oportunidade. Eu super indico. Dá pra pegar uma graninha legal. E agora, beleza, você ficou quanto tempo lá? 8 meses. 8 meses. Saiu por, enfim... Eu saí porque eu comecei a aplicar para outras vagas, estava buscando, aí sim eu já me sentia mais segura para buscar algo de conteúdo, né? Mas antes de começar a aplicar, eu comecei a escrever sobre cassino, que foi junto com a experiência que eu tive anterior como Game Presenter. Aí eu comecei a escrever sobre cassino para o Brasil. E daí, com essa experiência, eu consegui aplicar para essas outras vagas de conteúdo e consegui entrar. Mas isso na empresa que você estava ou como freelancer, assim? Como freelancer. Para uma empresa daqui?
Ou no Brasil? São empresas daqui que têm aí os afiliados no Brasil, do marketing de afiliados e tal. Então, mas era uma empresa então que te contratou como freelancer aqui, enquanto você estava trabalhando como apresentadora de jogos. Porque era só escrever, né? Então, aí, tipo uma graninha extra. Exatamente. E foi isso que me deu as novas skills para poder aplicar para as outras vagas, né? Olha que legal! Daí, beleza, você se sentiu mais segura? Como que foi esse tua primeira entrevista? Onde você achou essa vaga? Também o pessoal fica, né, tem dúvida onde encontra essas vagas. Porque tem outra coisa que é importante, que é o networking, né? Você tem que estar aqui trabalhando. Se você pensa que você quer trabalhar com tal coisa, já pensa assim, como é que eu posso chegar perto desse ambiente ou das pessoas que já trabalham com isso? E eu fui fazendo, né? Essa estratégia. A minha estratégia ali, já pensando o que eu poderia fazer como o próximo passo. E aí, na verdade, eu só fiz entrevista com essa empresa mesmo, que me contratou. Arrasou então na entrevista. Nossa, eu fiquei tão feliz, meu Deus. Porque, às vezes, no começo você tenta... Eu vou tentar. Eu não coloco muita expectativa. Eu penso, se for pra ser, vai ser, e é isso. E foi o que aconteceu, né? Foram várias fases de entrevistas, na verdade. Eu acho que foram 4 entrevistas antes o que é bem normal. Aqui, às vezes, acontece de ser mais de uma fase. Porque, primeiro, é recrutadora, depois mais uma com a recrutadora, depois é o seu manager direto que vai te entrevistar e depois o top lá da empresa que vai falar para dar a cartada final, ele vai contratar ou não vai. Nossa, então um processão, Foi. né? E quanto tempo durou mais ou menos para você esse processo? Foi tipo assim, uma semana ou demorou? Mais ou menos, né? Eu acho que vamos contar aí um mês, talvez. Um mês. Porque você tem que cumprir o seu aviso prévio na empresa anterior, né? Que você pode sair, assim, tô saindo, mas não é legal, eu não acho legal. Sim. Porque eles também precisam do tempo para conseguir outra pessoa e tal. Então, eu acho que tudo levou um mês, vamos dizer assim, né? Ah, legal. E com o que você trabalha hoje especificamente? Qual é assim o nome da sua posição? O nome da minha posição é Content Manager, seria, né, o gerente de conteúdo. Para uma empresa que tem vários cassinos online. Então, eu faço vários conteúdos. Eu faço posts para Instagram, eu faço muita tradução. Tem muita tradução a gente precisa fazer, porque como são vários cassinos, e pensando em tradução, não é só tradução de, digamos, material para blog, matérias. É a tradução do site inteiro, todos os botões que entram no site, todos os mínimos detalhes. E não é simplesmente traduzir. O que eu gosto de falar sempre é que não é só traduzir, você não vai traduzir literalmente, você precisa fazer a localização, a gente chama de localização, quando você adapta aquilo com o melhor termo para o país, que no caso é o Brasil, né? Você tem que fazer a localização. Eu acho que é isso que te faz pensar um pouquinho mais, sabe? Sim, não é só um Google Tradutor ali. Porque se fosse assim, eles usavam a inteligência artificial, né? Exatamente. Porque eu também faço muita tradução de, por exemplo, campanhas de e-mail. Aqui a gente chama de CRM, mas acho que no Brasil seria algo como inbound marketing, eu acho, né? Então eu faço muita tradução e muitas coisas não tem como você traduzir. Você precisa achar mesmo o que isso aqui, o que faz sentido essa frase na Europa, usar, né? Que eu poderia usar para o Brasil, uma coisa que fizesse uma piadinha que fizesse mais sentido, uma época do ano. Porque, por exemplo, eu recebo campanhas. Aqui é inverno, no Brasil é verão, então eu não posso traduzir. É mesmo. Teve uma vez que eu recebi algo assim, nada a ver, eu falei, eu vou brincar com festa junina, era na época da festa junina. Falei, não, eu vou mudar todo porque eu tenho essa liberdade, né? É a minha função fazer a localização, então é um trabalho muito criativo, você tem que ter muita criatividade também. Pra estar ali. Mas aí agora é totalmente diferente do outro em questão de shifts, né? Você trabalha em horário comercial. Exatamente. Segunda a sexta. É o que eu queria pra minha vida. Agora eu trabalho de segunda a sexta em horário comercial, mas algumas vagas dessa mesma função, às vezes você tem que trabalhar fim de semana, dependendo da empresa, porque as empresas são muito diferentes, né? Sim. Cada uma tem uma necessidade diferente, né? E pra tua posição, você pode trabalhar em casa, home office, ou você pode trabalhar, ou você tem que trabalhar aí até a empresa? Então, eu vou trabalhar todo dia, posso trabalhar um dia por semana remotamente, mas aqui é tudo negociável. Se você precisa fazer uma viagem assim inadiável, eles vão entender e vão te deixar trabalhar remotamente, Sim. Porque pra mim, eu tô aqui em Malta, mas a equipe do Brasil não tá aqui, tá em outro país. Então, também não vai fazer tanta diferença, né? Mas você tá lá no escritório, né? Mas o que eles gostam que os funcionários venham pro escritório é essa questão de
eles fazem você se sentir pertencente àquele lugar, sabe? Então, você não ser simplesmente um funcionário que está ali prestando serviço, mas que você sente pertencente àquela empresa. Então, é por isso que eles gostam que você venha, eles promovem eventos, isso é muito comum, né, na eGame, eles fazem eventos divertidos, lá no meu trabalho tem mesa de ping-pong, no anterior também tinha ping-pong, tem sofá se você quiser deitar, se simplesmente você tá num dia tipo assim, nossa, hoje eu não estou criativo. Não estou criativo, eu vou pegar meu computador e vou sentar lá no sofá e vou ficar aqui do sofá trabalhando, você pode ter liberdade, eu acho isso fantástico daqui. Bom. É até muito legal. Pegando isso como gancho, que eu acho interessante também o pessoal saber. Qual seria a maior diferença que você percebe de quando você trabalhava no Brasil, assim, né? Você trabalhava CLT no Brasil. Sim. Qual que é a diferença pro CLT daqui? Qual que você acha que seria a maior diferença? Talvez de coisas de férias ou, enfim, o ambiente. Férias é uma das coisas que eu mais gosto aqui, porque você vai lá, eu quero 3 dias de férias. Acabei de entrar, entrei faz um mês, vou tirar 3 dias de férias. Tudo bem, ninguém vai te olhar torto, ninguém vai pensar que você não gosta de trabalhar. É normal isso, você não precisa passar um ano para pegar férias. Né? Acho que essa é a maior diferença, né? E aqui, como todo mundo viaja, a Europa é tudo muito perto uma coisa da outra, você faz viagens curtas normalmente. Outra coisa que eu acho legal é que eu não tenho esse microgerenciamento, ninguém fica em cima de mim. O que você está fazendo agora? O que você vai fazer? Não, a gente trabalha por tasks, então eu tenho todo o meu tracking lá, onde ficam todas as tasks que eu tenho que fazer, todas as tasks têm as deadlines, né? Então, você vai fazendo, você sabe que tem que entregar e é isso, mas isso também pode ser algo da empresa que é o trabalho, né? Sim. Outras empresas talvez possam ser diferentes, não sei, né? Mas é muito legal isso, né? De não... Você sabe que tem que entregar, se você não entregar, aí sim você vai ter algum problema, né? Você tem que ter muita responsabilidade, porque às vezes você vem do Brasil acostumado com um modelo de trabalho... De alguém em cima, que alguém cobrando. tem que falar, ó, faça isso, isso e isso. Daí, quando você não tem nada, você não faz nada? Não dá, né? Tem que ter um senso de proatividade bem apurado. Ainda mais quando, como é o meu caso, que o meu manager ele não está comigo, pessoalmente, no mesmo ambiente, né? Tem pessoas que talvez isso possa influenciar, não tô. A gente fala as nossas reuniões são sempre feitas por vídeo e tudo, né? Mas muda um pouco quando a pessoa não está ali. Então você que tem que gerenciar o seu próprio tempo ali certinho. Ah, legal. E falando sobre o salário, quanto que é a média aí para um Content Manager hoje aqui em Malta, né? Quanto seria? A média tá entre 30 mil e 32 mil anual, né? Que aqui a gente trata assim, por ano. Então, e aí tem mais os bônus, que geralmente a eGame tem bônus, né? Só que isso aí vai variar, dependendo da performance por quarter. Geralmente e tem bônus do governo também, não tem? Tem o bônus do governo e o bônus que é por quarter. Então eles separam um ano em 4 e aí o bônus vai ser 4 bônus por ano, né? Geralmente é assim. Então, muito bom, hein, gente? Dá pra ganhar uma grana. Dá. E sobre esse mercado de conteúdo, né? Que eu acho que é interessante também do pessoal saber até que trabalha às vezes numa área relacionada, né? A isso que você pode tentar ingressar nessa área aqui em Malta. Como que você vê esse mercado? Você acha que é um mercado que está abrindo bastante vaga? Expandindo demais. Cada vez eu vejo mais aparecendo vagas lá no LinkedIn. Inclusive para Customer Support, tem algumas empresas que estão contratando pessoas que estão no Brasil para ficar no Brasil, né? Aí a pessoa tem que saber que tem que trabalhar também de madrugada e tal. Então, essa é uma das vagas que quem fala inglês pode encontrar para trabalhar no Brasil, não ter que se mudar do Brasil. E a outra parte, eu vejo muitas vagas abrindo para SEO, né, para trabalhar com Google, ser especialista nisso, e também o CRM, que é o nosso inbound marketing. Eu sei que eles contratam muitos copy, né, que a gente chama, copywriter. Isso também é bacana. Lembrando sempre que tem que ter um pouquinho de inglês, porque a entrevista vai ser sempre em inglês, por mais que você vai trabalhar em português, mas o inglês tem que estar ali. O time, né, todo. O time todo. E você vai lidar com pessoas que sabem falar diferentes ingleses, sotaques diferentes. Então, são pessoas da Ucrânia, da Rússia, são indianos, são de onde você imaginar. E talvez esse inglês não seja tão fácil de compreender, talvez seja. Então, quanto mais acostumado você tiver, vai ser melhor para você. Isso é verdade. E legal, então, ó, fica a dica para vocês que, né, acaba sendo marketing digital também essa área, né? Sim. A gente, jornalistas, mas a gente já migra. Tem mais uma vaga que tem aparecido bastante para mídia social media também. Tem surgido muito.
Que é correlacionado também a conteúdo, né? Enfim. Exatamente. Ó lá, já fica a dica pra vocês aí. Já comecem a pesquisar aí sobre cassino, sobre apostas, entender um pouquinho de aposta esportiva, um pouco de jogos de cassino, isso vai fazer toda a diferença. Ajuda, na hora que né? Você não precisa ser um expert, mas você precisa ter noção que aquilo existe, como é que aquilo tá acontecendo, como é que tá rolando no Brasil isso. Que aqui em Malta é iGame, né, gente? Obviamente, tem empresas que não têm relação com iGame, mas a maioria que você vai encontrar, né, oportunidade, tá nessa indústria. E apesar de não ter autorização ainda dos cassinos no Brasil, essas empresas que atuam com iGaming, elas têm 2 tipos de licenças, que é a MGA e tem uma outra, a licença de Curaçao. Então, elas podem estar atuando, mesmo que não tenha a lei lá no Brasil, né, para autorizar os cassinos, online eles atuam através dessas 2 licenças, então vai continuar. Então, a tendência é que isso continue expandindo. É verdade, olha só, gente, então vai ter muito emprego aqui em Malta. Vai ter emprego, certeza. E pra gente finalizar, assim, qual que seria a tua dica? Lembrando de você quando você estava lá no Brasil, pesquisando, às vezes ansiosa para ver, o que será que eu vou trabalhar? Será que eu vou conseguir coisa na minha área? O que você diria para alguém que também tá ansioso, pensando, né? O que você diria? Eu diria, continue se preparando, lógico que você não vai ter certeza de cada passo que você vai dar aqui, mas o quanto mais você estiver preparado com o teu inglês ali, andando, caminhando, vai estudando o teu inglês. Eu sou um exemplo. Quando eu estava no Brasil, eu vi todos os vídeos deles. E hoje eu tô aqui dando entrevista. Olha que legal. É legal muito dizer massa, isso. Muito obrigada, inclusive. Eu já conhecia vocês antes de conhecer pessoalmente. Olha lá, e você que está assistindo também, pode ser que você venha sentar aqui conversar, mostrar a tua trajetória. Exatamente. Leve a sério as dicas, gente. Tudo que a gente fala aqui é muito válido. Entre em grupos de Facebook que falam sobre emprego, sobre o salário. Quanto melhor o seu nível de inglês, melhor vai ser a vaga que você vai conseguir, com certeza. Porque eles veem tudo isso. Como é que eles vão contratar alguém que talvez precise estar falando com pessoas em inglês e não consiga se expressar, né? Mesmo sendo uma vaga de português, né? Mesmo sendo uma vaga para pessoas que falam português. Então treine, fale sozinho em casa. Gente, falar sozinho ajuda. Falar sozinho é vida. Coloca uma série e começa a repetir o que eles estão falando com a entonação. Coloca a legenda em inglês, isso ajuda demais e é de graça. O mais importante é, mas não deixa de estudar também gramática e tal, mas... eu cometi um erro, eu acho, assim, lembrando da minha trajetória, que eu estudava inglês, mas eu não focava tanto no falar, porque, gente, é totalmente diferente você entender. Eu cheguei aqui entendendo perfeitamente que todo mundo falava inglês comigo, mas na hora de falar é outra função do teu cérebro. Vira uma chavinha diferente. Tem que virar, e aí você vê que você não tem vocabulário e tal. Você pode até ler inglês, mas fale. Você não tem com quem falar? Repita um discurso, leia, vê lá a série, repete o que eles estão falando. Parece bobo, mas não é. Isso vai te ajudar muito. Acho que essas são as dicas. E se preparem com um pouco de dinheiro. Dê uma olhada quanto que custa aluguel, como é que faz para dividir com outras pessoas. Procure não chegar aqui e ter que correr atrás na hora que a água tá batendo na bunda. Isso é verdade. Porque pode acontecer um momento de a pessoa chegar aqui, não me preparei, eu tenho 10 dias para sair daqui, não tenho dinheiro, entende? Não é legal passar por isso fora, né? Certeza. Isso vai te gerar um estresse. Uma ansiedade, uma né? ansiedade, você vai ter que mudar de país. Então, gente, se prepare o mínimo, assim, para vir com um pouquinho de tranquilidade a mais aí. E mais uma dica que eu acho bem importante, isso eu não sabia quando eu estava no Brasil. Vai no LinkedIn, arruma teu LinkedIn, se você realmente quer vir morar fora. Leva a sério o LinkedIn, gente. É uma porta muito importante para quem vai buscar emprego. Coloca teu LinkedIn em Malta para você poder acessar melhor as vagas que estão disponíveis aqui. Mudar para Malta, tira do Brasil, bota para Malta. E localização, né? Conta muito. Exatamente. E coloca lá, faz a sua busca e para você ver o que está mais em alta. Olha lá, fica a dica aí, arruma esse LinkedIn, não é só o currículo normal ali, porque o LinkedIn é um baita, eles analisam muito aqui, né? Exato. E a maioria das vagas estão lá, né? Às vezes nem estão nos sites de emprego, estão lá já direto, o pessoal já... E os recrutadores estão por aí. É importante você fazer posts relacionados ao que você faz, porque ali você está se vendendo. Então, começa a fazer isso, mesmo que, não pensa nas curtidas. Ninguém vai ver. A hora que um recrutador entrar lá, ele vai ver,
que legal, olha, ele se vende bem, esse é o trabalho dele e tal. Isso é muito importante. Em inglês, hein? Em inglês. Em inglês. E cuida para fazer certinho também, né? Não com muitos erros. Viu só, gente? Então, ficamos aqui com as dicas da Cíntia. Nossa, muito obrigada. Nossa, muita informação valiosa aí, ó, pra vocês. Anotem tudo. Vocês já vêm preparadíssimos, né, Exatamente. Cíntia? E muito boa sorte para todos vocês, porque eu já estive desse lado. Eu sei como é que é, mas se você acreditar e acreditar mesmo e se planejar, vai dar certo. Vai dar certo, você vai estar aqui em Malta com a gente, né? A gente já se encontra pra tomar um café. Exatamente, uma cerveja. Isso aí, ó. Deixa aqui nos comentários o que você achou dessa conversa aqui com a Cíntia. Se você tem qualquer outra dúvida em relação ao emprego da Cíntia, o que ela faz, deixa aqui nos comentários que a gente vai responder vocês, tá? E também, se vocês têm alguma outra sugestão de área, de profissão que vocês querem ver aqui no canal, nesse quadro aqui de Trabalho em Malta, já deixa a sua sugestão aqui nos comentários. É isso. Muito obrigada novamente. Obrigada a vocês e parabéns pelo trabalho. Obrigada. É isso, gente. Tchau, tchau. A gente se vê no próximo episódio.